Bom dia, tarde, noite, madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de estilo criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar de mais um capítulo do livro Inimigo do Mundo, do Leonel Caldela, especificamente o capítulo 9, que é Interlúdio Breve, Mago e Guerreira, que é um capítulo assim, que poucos escritores teriam a ousadia de escrever e poucas editoras teriam a ousadia de publicar. Eu fico muito indignado de ver assim, tem que cortar. O trabalho de editor é cortar a cena, sabe? Se essa cena aqui não está servindo de nada, tem que ser cortada, né? E eu tenho uma perspectiva um pouco diferente de que, de fato, uma cena que não serve de nada tem que ser cortada. Mas eu acho que é um equívoco achar, tipo, se a cena não tá movendo a história, ela tem que ser cortada. E não, sabe? Você não tem que o tempo todo mover a história. Se você for uma jornada, você vai fazer uma pausa para almoçar no meio do caminho, por exemplo, sabe? Dependendo de quão longa é essa viagem. E ao longo da jornada, o que importa? É só você seguir em frente ou a jornada em si é importante? Então, qual que é a diferença? E no caso, o que eu acredito é que todo capítulo, toda cena tem que informar, tem que desenvolver ou aprofundar personagens, cenário e ou enredo. São esses elementos, esses três elementos. Ou apresentar algo de novo, ou pega algo que existia e entra em detalhes. Sabe? Isso que eu acho que é fundamental. E é isso que o Caldela faz em relação a o mago e a guerreira desse capítulo aqui, do Inimigo do Mundo. Então, a cena é genial. É um capítulo bem curtinho, acho que é o menor capítulo do livro. E a cena é simplesmente o Rufus, que é esse mago, ele tá ali estudando magia, e a Elisa, que é a caçadora, a ranger, né, a arqueira, ela tá ali com o arco dela, né, testando o arco, olhando o arco dela, assim que se fala, passar óleo? Olhando. Ela tá testando as flechas dela. Essa é a cena. E eles têm um diálogo só deles que ninguém mais ouve. E é uma cena assim que é uma das cenas que eu mais gosto, que é uma cena que assim, que muita gente assim acaba se incomodando com essa cena, porque é muito cruel, tá? Então o que o Caldela faz nesse capítulo? Ele dá um foco interessante em dois personagens, que é a Elisa e o Rufus, né? Isso esclarece mais a relação entre eles, sabe? Esclarece bem, assim, o que um pensa do outro, o que um sente pelo outro, sabe? Não tem... Isso que é interessante, não tem nenhuma novidade nesse capítulo, tá? Não tem uma novidade. Mas eles estão verbalizando o que existe entre eles, né? E o leitor tem, assim, uma amostra prática, sabe? Aquela coisa, mostre, não explique, né? O Caldela, ele mostra, ele tá mostrando a relação entre eles, não tá? Ele poderia só falar o que ela pensa dele, o que ele pensa dela, sabe? E beleza, mas não. Eles têm um diálogo, esse diálogo traz uma forma de ebulição na cena, de uma forma bem trágica, tá? Então o foco é esse. Elisa e Rufus, né? Esse que é o foco do Caldela nesse capítulo, e puramente isso. Sobre o cenário, é interessante que, através dessa cena, né, apesar de você não conhece assim um reino novo, você não conhece um lugar novo, não conhece um monstro novo, você não conhece um deus novo, você não conhece assim, nenhuma informação nova sobre o mundo em si. Mas, né, os personagens fazem parte desse mundo, eles representam esse mundo. Então, o que o Caldela ensina sobre o cenário através desse diálogo, que é só um simples diálogo entre dois personagens, é que nem todo mundo é herói. Nem todos os aventureiros desse mundo são heróis. E a Elisa e o Rufus, cada um da sua forma, eles não são heróis. Sabe? Eles não são nada heróicos. Eles não são nada heróicos, sabe? Então é interessante ver isso, né? Nem todo aventureiro é herói, tá? Nem todo personagem que vai influenciar o mundo de alguma forma é um herói ou vilão, sabe? Geralmente os mundos, se for ver, por exemplo, o Senhor dos Anéis, né? Todo mundo que é relevante se divide entre herói e vilão, sabe? É bem e mal, e é bem nítido isso, por exemplo, né? Pro Caldela, a abordagem é bem diferente, então isso influencia muito. Então, se a gente for pensar assim, se a gente for interpretar de forma rasa esse capítulo, a gente vai achar que é só uma cena entre personagens. Mas não, o Caldela está informando muita coisa, tá? Não só sobre eles, através
deles, através desse diálogo. E eles são 2 bons exemplos de quem são esses aventureiros desse mundo. Sobre o enredo. O enredo é assim, é o que menos avança, como eu falei, né? Porque não está acontecendo nada, tá só esmiuçando o que já aconteceu. Mas é interessante também ver, né, como que nesse enredo nem todos são amigos. Né? A gente tem essa impressão de que um grupo de heróis são amigos que trabalham juntos, sabe? E nem todo mundo ali é amigo. Eu farei aqui um paralelo, por exemplo, com os Vingadores, em que eles são, sim, amigos na maior parte do tempo, né? Até quando os Vingadores, seja filme, seja quadrinhos, quando eles têm, assim, diferenças entre eles, né? Geralmente não dura muito, e quando dura, essa diferença ela acaba sendo superada, né? No quadrinho tem mais diferença, por exemplo, o Homem de Ferro e a Capitão Marvel, eles têm muita dificuldade de se engolir, de se aturar, sabe? Nos quadrinhos, né? Mas eles cooperam diante de um desafio maior do que eles, sabe? Tem até uma cena que é bem interessante, que são os dois ali em atrito, né? E é o Thor que dá uma lição de moral neles. O Thor tinha ficado afastado, voltou, né? E ele fala, vem cá, somos Vingadores ou não somos? Né? Então, essa é a abordagem Marvel. Eles cooperam, no fim das contas. Pro Renan Caldela, não é simples assim. Ao longo de toda a trilogia, isso é uma coisa interessante, ao longo de acho que todos os livros do Caldela, na verdade, sabe? Ele tem grupos interessantes, você acaba gostando assim, de vários desses personagens, sabe? Mas ele sempre tem aqueles elementos que não estão em harmonia. Ele sempre mantém elementos desarmônicos dentro do elenco dele. Sabe? Acho que em todos os livros dele ele faz isso. Que eu estou assim, pensando agora rápido, né? Mas isso é uma abordagem que eu adoro no Caldela, por exemplo. E faz sentido, porque todos nós já tivemos já aqui fazendo um trabalho em grupo na escola ou na faculdade com aquela pessoa que a gente não gostava. Todo mundo em ambiente de trabalho tem que aturar alguém que não gosta, faz parte. Né? Não, um livro que todo mundo é amiguinho é artificial, é raso. Fica assim, inverossímil, fica incoerente. Né? Acho importante trazer atritos. Se esses atritos vão ser resolvidos ou não, varia de autor para autor. Né? Mas algum atrito tem que ter. O Caldela leva isso, né, até ao longo de todos os livros dele. Eu gosto muito disso nele. Tá? Enfim, então é interessante ver. Nessa história aqui, nem todo mundo é amigo, nem todo mundo se gosta. Por fim, assim, o que eu concluo sobre essa leitura, o que eu aprendo com essa leitura, né, é que a Elisa é uma pessoa cruel e o Rufus, ele é um derrotado. Isso que é o ponto final dessa história. Né? Moral, né, da história, Elisa é cruel, Rufus é um derrotado. Eu tenho vídeos analisando os dois personagens. E na minha interpretação, por exemplo, a Elisa, eu acho que ela nunca foi uma pessoa nem boa e nem neutra. Eu sempre interpretei a Elisa como uma pessoa má. Ao longo do livro, né, eu não tinha essa percepção. Mas depois que eu li esse livro pela primeira vez, eu terminei pensando assim, em retrospecto, cara, Elisa, ela era má. Ela sempre foi má. Ela atuou ao lado de pessoas boas, mas os métodos dela, acho que bondade e maldade não é só... Eu acho que bondade e maldade é muito mais sobre os seus meios do que os seus fins, sabe? Pessoas boas e más podem ter os mesmos fins, mas os meios que elas usam para alcançar esses fins é o que realmente diferencia os bons e os maus. E a Elisa, ela é uma pessoa cruel ao ponto de ser maligna na minha interpretação, sabe? E esse é um capítulo que eu acho que esse é o ponto. De todos os capítulos do livro, esse é o capítulo que deixa mais claro, sabe? Sempre que você se perguntar, a Elisa é uma pessoa boa? Ou ela é incompreendida? Né? Qual que é a da Elisa? Né? Qual que é a desse personagem? Esse capítulo aqui, capítulo 9, responde a sua pergunta. E o Rufus, né? Ele é um cara legal? Ele é um cara que tinha alguma chance de ser algo na vida? Esse capítulo também responde essa pergunta. Eu gosto desses capítulos, né, que eles se tornam referência na nossa mente, né? Tipo, quando a gente se pergunta sobre um personagem, né, qual que é a cena que nos traz a resposta para nossa dúvida. Em relação a Elisa e o Rufus, muito sobre eles, né? Esse capítulo aqui é o divisor de águas, assim, que esclarece os nossos debates sobre eles. Mas aqui embaixo, algum capítulo que tem esse tipo de foco, né? Mais sobre personagens, mais sobre a relação do grupo, né? E menos sobre avançar a história, menos sobre apresentar
personagens. Mas aqui embaixo se tem algum capítulo que aborda isso, né, de algum livro que você gosta. Eu citaria aqui o Anjo da Morte, o Paraíso Perdido, porque tem cenas, né, entre o elenco, né, principalmente a Kyra e o Daniel, né, que é muito sobre eles. E que é interessante, no final do livro, você fala que é spoiler, tá? Mas são cenas que no final do livro tinham um propósito narrativo além da relação entre eles. Mas a gente tem, assim, alguns capítulos nesse livro aqui que eu acho que é o que é o capítulo que é o livro que conclui a jornada da Kyra, né, e do grupo dela. Tem alguns capítulos bem interessantes assim, que definem quem são esses heróis, né? Não só a Kyra e o Daniel, mas todos eles. Então, acho que os Scofield fez um bom trabalho assim, em trazer capítulos que focam nos seus personagens, principalmente no Paraíso Perdido, que a gente já conhecia a maior parte do elenco, mas a gente tem essa conclusão de quem... A gente já sabe quem eles eram. A gente tem a conclusão de quem eles vieram se tornar a ser. Então esse é o livro que eu cito aqui de exemplo. Até aqui embaixo algum que você gosta e que faça isso bem. Se você gostou do conteúdo, dá o like. Se quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 dias de escrita, é vídeo de mercado editorial e escrita quase todo dia. Então a gente se vê no próximo vídeo e se esbarra pelo multiverso. Valeu!